Após visita a Bolsonaro, Tarcísio confirma a candidatura à reeleição e reiterou apoio ao Flávio Bolsonaro. E você vai ver também. Banco Central abre investigação interna para apurar a condução do caso Master e servidores foram afastados. Temporal volta a causar destruição e prejuízos em São Paulo e a Zona Leste é a mais afetada. Exército do Irã adiciona 1.000 drones ao arsenal e promete resposta esmagadora em caso de ataque dos Estados Unidos. E ainda, Lucas Paquetá chega ao Rio de Janeiro e se emociona com a torcida flamenguista. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 no horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento. A partir de agora, você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reiterou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e defendeu que a prioridade dele é a reeleição ao governo do estado. O encontro aconteceu em meio a discussões sobre a candidatura da direita nas eleições presidenciais de 2026. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né? E o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral. Tarcísio e Bolsonaro são aliados históricos. Esta é a primeira vez que os dois se encontram desde que Flávio anunciou que é o nome escolhido pelo ex-presidente para disputar a chefia do Planalto. O anúncio, no entanto, desagradou alguns setores da direita que viam em Tarcísio de Freitas um nome mais competitivo no enfrentamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tentar a reeleição pelo PT. Nesta semana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a sua desfiliação do União Brasil e migrou para o PSD, partido de Gilberto Kassab. Caiado já manifestou diversas vezes vontade de ser candidato da direita em 2026. Questionado sobre o movimento de Caiado, Tarcísio disse que o assunto entrou em pauta na visita e que o ex-presidente vê a situação com bons olhos. O presidente viu com bons olhos, o presidente elogiou o Caiado para mim, o presidente tem o apreço pelo Caiado, né, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. O Banco Central abriu uma investigação interna para verificar eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial do caso do Banco Master. Ao mesmo tempo, o inquérito da Polícia Federal investiga influenciadores por ataques ao Banco Central. A abertura da sindicância foi decretada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ainda em dezembro. Segundo ele, o processo de liquidação extrajudicial, como ocorreu no caso do Master, é um fato grave e precisava ser devidamente documentado. Como o processo é sigiloso dentro do órgão, a informação só foi revelada agora. A crise teve início com suspeitas relacionadas a operações financeiras realizadas pela instituição, que levaram o BC a decretar a liquidação extrajudicial do banco em novembro. Mas a medida passou a ser contestada, abrindo espaço para novas análises sobre seus fundamentos. A investigação interna verifica eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial da instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro. Na prática, a liquidação extrajudicial significa que o Banco Central encerrou as atividades do Master e nomeou um responsável por assumir o controle da instituição e encerrar operações até a extinção do banco.
O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção, mas o BC entrou com recursos contra a decisão. Mas em 12 de janeiro, o Banco Central retirou o recurso. Paralelo a isso, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar influenciadores por ataques ao Banco Central. O ministro Dias Toffoli autorizou a investigação após análise preliminar apontar possíveis crimes em postagens de mais de 50 perfis. Um levantamento da Federação dos Bancos mostrou que em janeiro houve um aumento atípico de postagens nas redes com críticas ao BC. No mesmo período, o BRB também decidiu recorrer a influencers, mas segundo a empresa, para melhorar a imagem do banco. O trabalho é feito pela agência Flap, que negou qualquer tentativa de compra de opinião ou interferência editorial. Apesar da negativa, influenciadores estão postando e-mails encaminhados ao nome do Banco de Brasília com a proposta para que atuasse falando do caso Master nas redes sociais e enviasse o orçamento de quanto isso custaria. A Flap também teria pedido encontro com o atual presidente do banco. Um tiroteio próximo da estação de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, suspendeu por quase 3 horas a circulação dos trens. Até o momento, 5 pessoas foram presas. Um tiroteio nas proximidades da estação de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, suspendeu a circulação dos trens no ramal Saracuruna nesta quinta-feira. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital deflagraram uma nova fase da Operação Torniquete contra um grupo criminoso envolvido em roubo de cargas e receptação desses materiais. Policiais cumprem mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo as investigações, a região é utilizada como ponto de transbordo e armazenamento de cargas roubadas, principalmente em vias expressas, como a Avenida Brasil e a rodovia Washington Luiz. O grupo criminoso é ligado à facção Comando Vermelho. De acordo com a polícia, a quadrilha tem como principal alvo cargas de óleos lubrificantes e conta com receptadores especializados nesse tipo de material. Segundo a Supervia, por volta das 6h20 da manhã, as composições aguardavam autorização para seguir viagem por causa da operação da Polícia Civil na comunidade. De acordo com a concessionária, disparos chegaram a atingir a rede aérea dos trens. Técnicos da Supervia foram acionados e estão no local para avaliar possíveis danos à estrutura. As investigações seguem e apontam também para o envolvimento de funcionários de transportadoras que repassam informações privilegiadas sobre cargas e datas de transporte em troca de pagamento. Segundo os agentes, o dinheiro obtido com o roubo de cargas é usado para a compra de armas e drogas. Cerca de 5 pessoas foram presas. As chuvas da capital paulista estão deixando toda a cidade em alerta, mas a Zona Leste é a mais afetada. Os alertas da Defesa Civil nos celulares estão ficando cada vez mais comuns para os moradores. Na quarta-feira, a Zona Sul foi a primeira a receber e logo em seguida a Zona Leste e Sudeste. As estações meteorológicas automáticas do CGE mostram que os principais índices de chuva ocorreram em Itaim Paulista, Vila Curuçá, com 30,2 milímetros de chuva, e São Miguel, Vila Jacuí, com 29,6 milímetros. Os dois na Zona Leste da cidade. Já os dados da telemétrica do Alto Tietê apontaram volumes ainda mais elevados também em pontos da Zona Leste, principalmente no Córrego Itaim, na Avenida Marechal Tito, com 69,6 milímetros, o Córrego Tijuco Preto, também na Avenida Marechal Tito, registrou 63,8 milímetros, e o Rio Tietê, no Jardim Romano, registrou 60,6 milímetros de chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 9 chamadas para quedas de árvores, uma chamada para desabamento de muro, 54 chamadas para enchentes em Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos e Zona Leste da capital. E ainda a CPTM informou que, devido às fortes chuvas, tiveram pontos de alagamentos na linha 12 Safira, o que interrompeu circulação de trens no período da tarde entre as estações Jardim Romano e Engenheiro Manuel Feio. O número de alagamentos e inundações cresceram no ano passado na cidade de São Paulo. Foi registrada uma alta de 31% no caso dos alagamentos e de 61% nas inundações, comparado com 2024. E só nesse verão, 4 pessoas já morreram por conta disso.
E veja a seguir, Irã adiciona 1.000 drones ao arsenal e promete resposta esmagadora em caso de ataque dos Estados Unidos. E ainda, Lucas Paquetá chega ao Rio de Janeiro e se emociona com a torcida flamenguista. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo, agora são 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E cada vez mais piora a relação diplomática entre os Estados Unidos e Irã. Nessa semana, Donald Trump voltou a afirmar que pode autorizar um ataque contra o país caso o regime iraniano não negocie um acordo nuclear. Rússia, aliada do Irã, afirmou que um ataque entre os dois países pode levar a consequências muito perigosas. Em meio às tensões com os Estados Unidos, o exército do Irã adicionou um lote de 1.000 drones ao seu arsenal. Os armamentos foram enviados para vários ramos das Forças Armadas iranianas. Isso acontece porque cada vez mais está perto a realidade de um ataque dos Estados Unidos em território iraniano. E Khamenei, quem lidera o regime, deixou claro que se o país norte-americano atacar, haverá guerra entre os dois. Toda essa tensão deu início quando o governo do Irã reprimiu de forma bruta protestantes que tomavam a rua do país neste mês, contra o regime. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressionou o regime Khamenei pelas mortes desses manifestantes civis que até agora somam mais de 6.000. Ele chegou a dizer que a ajuda estava a caminho, mas as tensões diminuíram depois que as autoridades iranianas desistiram das execuções de manifestantes presos que estariam sendo planejadas. Trump cobra agora a assinatura de um novo acordo para limitar o governo nuclear de Teherã, capital do Irã. O presidente norte-americano ordenou o envio de uma grande arma para o Oriente Médio, como o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln, e o envio de uma frota militar para pressionar o governo iraniano. Nas redes sociais, Trump se gabou da enorme armada que está a caminho do Irã e ainda relembrou a operação que os Estados Unidos e Israel realizaram no país em junho de 2025, quando bombardearam 3 instalações nucleares. O presidente dos Estados Unidos ainda disse que um novo ataque será muito pior e que o tempo está se esgotando. O governo do Irã devolveu as ameaças e o ministro da Defesa e Forças Armadas do país disse que qualquer ataque dos Estados Unidos será considerado o início de uma guerra. Outros representantes haviam se pronunciado também, dizendo que o país está pronto para o diálogo, mas que não deixará de se defender e que não haverá negociações sob ameaças do país norte-americano. Tropas americanas estão a caminho do Irã. Uma decisão da Justiça de Santa Catarina proibiu que todas as redes sociais que tiverem publicações dos adolescentes que agrediram até a morte o cão-orelha sejam apagadas. Uma decisão da Justiça mudou os rumos desse caso. Redes sociais foram obrigadas a apagar postagens sobre a morte do cão-orelha em Santa Catarina. Vamos ver. A ordem partiu da Vara da Infância e Juventude de Florianópolis. A Justiça determinou que plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp e TikTok removam postagens que identifiquem adolescentes investigados no caso. O crime aconteceu na Praia Brava, em Florianópolis, e ganhou grande repercussão nas redes. A decisão judicial também proíbe a repostagem de conteúdos que revelem nomes, fotos, apelidos ou qualquer dados que possa identificar os adolescentes. A Justiça destaca que o caso segue em investigação e que não há acusação formal até o momento. As plataformas têm um prazo de 24 horas para retirar todo o material irregular. Segundo os advogados de defesa, os adolescentes passaram a ser alvo de difamação e perseguição nas redes sociais. As publicações, de acordo com a defesa, violam o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que expõem jovens que ainda não são formalmente acusados.
A Justiça reforça que a internet não é terra sem lei e que quem difama ou persegue pode ser responsabilizado. O caso segue sendo apurado. E o verão segue registrando recordes de altas temperaturas. Desta vez, uma pequena cidade do Rio Grande do Sul foi considerada a mais quente do Brasil nesta semana. O município de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, registrou 39 graus na última terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade com um pouco mais de 34 mil habitantes foi a mais quente do Brasil no dia. Outras cidades vieram logo em seguida, como Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, com 38,9 graus, Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul, com 38,7, Pão de Açúcar, em Alagoas, com 37,6 e Aquidauana e Corumbá, ambas no Mato Grosso do Sul, que registraram 37,5 graus. Entre as capitais, a maior temperatura do dia também foi registrada aqui no estado. Conforme a Climatempo, Porto Alegre chegou a 37 graus. A maior temperatura do ano na capital foi 37,1, registrada no dia 15 de janeiro. Os flamenguistas estão comemorando, apesar da derrota na estreia do Brasileirão. O Lucas Paquetá chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Rubro Negro. E o meia já escolheu o número de sua camisa. O Paquetá voltou! O Paquetá voltou! O Paquetá voltou! Lucas Paquetá desembarcou no Galeão nesta quinta para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. Centenas de torcedores rubro-negros foram recepcionar o jogador no aeroporto com muita festa. Paquetá foi até a grade, pegou celulares de torcedores para tirar fotos e fazer vídeos, vestiu camisa e boné de uma das organizadas e passou cerca de 20 minutos com a galera. Em suas primeiras palavras ao chegar no Brasil, Paquetá agradeceu ao Flamengo e à torcida. Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar. Meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. Após sair do aeroporto, o meia partiu para uma clínica particular para fazer exames. Depois, vai ao Ninho do Urubu. Caso tenha o nome publicado no BID da CBF até esta sexta, o meia já poderá estrear pelo Flamengo no domingo contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil. O Flamengo divulgou que Lucas Paquetá vestirá a camisa de número 20. A escolha do meia foi uma homenagem a Vini Júnior do Real Madrid, outro cria do Ninho com quem o novo reforço rubro-negro brilhou no início da carreira há quase 10 anos. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite para você e para sua família. Até amanhã. Tchau.